Olá, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 17ª aula de Sociologia, referente ao módulo 17 da apostila. O que diz esse módulo? Diz respeito à educação, gente. O posicionamento do Émile Durkheim e depois do Karl Marx. Então, gente, na verdade, depois da Revolução Industrial Mundial, né, do início do caminhar capitalista, a educação passou a ser vista por todas as pessoas que pensavam no mundo como a forma de manter as tradições, né? de ser socialmente, serem transmitidas as tradições de uma sociedade, de serem transmitidos os valores e o conhecimento científico, né? Muito bem, gente. O Émile Durkheim, ele acreditava que o indivíduo ele criava normas para a sociedade, né, durante a vida dele, porém ele era regido pelas normas da própria sociedade. Era um círculo, né? Então veja, no posicionamento de Émile Durkheim, a escola e o ambiente educacional, no geral, né, a família também, a sociedade em si, tinham a obrigação de transmitir os valores, né, não é a obrigação, é a função, né, a função principal, né, de transmitir os valores, a cultura e o conhecimento científico para os indivíduos em formação. E o professor tinha a função, no início dessa fase na educação formal, de transmitir o conhecimento dele para os jovens, para as crianças, né? Depois, ao longo do tempo, as crianças iriam adquirindo autonomia, aí já o posicionamento da escola tinha que atacar os valores científicos, né? Atacar o conhecimento científico, mas inicialmente o professor tinha que passar os conhecimentos sociais e, segundo Émile Durkheim, os conhecimentos sobre ética, sobre moral, sobre conduta, né? A conduta certa e a conduta errada. Passar valores morais, né? Sociais, como se comportar na sociedade, o que fazer em relação às outras pessoas na sociedade. Muito bem, gente. Aí a gente vai passar por uma época em que a filosofia do Émile Durkheim, as teorias sociológicas do Émile Durkheim em relação à transmissão de valores, de conduta, de moral e ética, acompanhariam o sistema social, o sistema capitalista. Então seriam conservadoras e assim rígidas, né? E assim, como é que se diz? Conservadoras, né? Em termos de transmissão de conhecimento. Por quê? Porque carregariam aquela forma de conhecimento própria das elites proprietárias dos meios de produção. Isso, nesse ponto da crítica, a gente já passa para a teoria de Karl Marx. Karl Marx, como ele defendia, né, a teoria dele a gente sabe muito bem, que é a respeito da exploração dos trabalhadores pelos donos dos meios de produção. O Karl Marx ele não dava muito valor para a educação formal. Ele, na verdade, ele não se preocupou com análises mais profundas, né, da educação formal, e principalmente da educação moral, porque ele acreditava que, ao longo do tempo, os meios de produção deveriam ser tomados, né? Acreditava na revolução, deveriam ser tomados pelos trabalhadores.
Por quê? Porque durante o período que o Karl Marx criticava, né, assim, na essência capitalista, os donos dos meios de produção explorariam os trabalhadores. Porque os trabalhadores, para receberem o salário deles, deveriam trabalhar X horas. O proprietário dos meios de produção detinha, os trabalhadores trabalhavam X mais Y horas. Aquele Y era o lucro dos proprietários dos meios de produção, segundo o Karl Marx, né? Esse processo de trabalhar mais do que se deve para pagar o próprio salário, o Karl Marx chamou de mais-valia. Então, para ele, aquela dinâmica de produção, de educação vigente, a dinâmica escolástica vigente, ela perpetuaria a educação nesses moldes, né, de trabalhador e dono dos meios de produção. Os valores éticos não eram necessários na visão do Karl Marx, e sim a formação técnica, a formação utilitária. E isso, depois que houvesse a tomada dos meios de produção, a revolução proletária, que houvesse a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores, esses seriam responsáveis pela educação, já visando uma educação equalitária, uma educação social, né? Socialista, uma educação que preparasse os indivíduos para o trabalho e para ser administrador dos meios de produção. Então, na verdade, gente, esse capítulo, a reflexão sociológica sobre a educação, é mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Na visão do Émile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, os valores morais, a ética, como é que ele usa o termo aqui, ó? Nas sociedades modernas é por meio da educação, segundo Émile Durkheim, né? Nas sociedades modernas, é por meio da educação que os grupos sociais preparam seus membros para dar continuidade às suas tradições e aos seus modos de vida. Também cabe ao contexto educacional e às suas instituições a reprodução dos valores associados às formas de produção, os valores, esses que eu estava falando a respeito de trabalho e dono dos meios de produção, e a respeito do consumo, gente. Para o Émile Durkheim, a sociedade, num ciclo, ela se realimentaria em termos de educação, em termos de formação social, perpetuando os valores tradicionais. Para o Karl Marx, já esses valores teriam que ser quebrados. Portanto, ele não deu nos estudos dele, nos estudos da Revolução Proletária, a devida, aí eu já não vou emitir juízo de valor, mas assim, ele não deu importância para a educação em si. Ele afirmava que primeiro deveria haver uma transformação, uma tomada de poder pelo proletariado, para depois a educação ser adaptada por esse proletariado mesmo às novas formas de produção, aos novos processos de produção, que seriam regidos pelos próprios trabalhadores. Gente, em resumo é isso, tá? A reflexão sociológica sobre a educação, quando alguém mencionar para vocês reflexão sociológica sobre a educação, vocês têm que lembrar de Émile Durkheim, conservadorismo, né, os valores tradicionais, a educação visando as formas de produção vigentes e as formas de consumo, né, os costumes sociais, e a reflexão e a teoria marxista, que afirmava que deveria haver primeiro uma tomada dos meios de produção pelos próprios trabalhadores, né, assim, passar de poucos donos dos meios de produção para todos os trabalhadores. Depois
depois a educação seria adaptada por esses próprios trabalhadores, visando as novas formas de produção. Ok? A teoria marxista, na verdade, ela se aplica a todas as dinâmicas da sociedade, a aos critérios da sociedade. Então é importante que nós saibamos também que na educação não foi diferente. Ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo a todos bons estudos.